Olá amigos, estamos mais uma vez aqui no canal Nas Páginas da Bíblia. Dessa vez vamos falar de um tema muito importante aí e bastante debatido aí no meio evangélico, né? Que é sobre o gnosticismo, né? O que foi essa doutrina, né? O que foi esse ensino que perturbou a igreja aí desde o primeiro século até mais ou menos o sexto século da Era Comum, da nossa era, né? Então, como estamos vendo aqui nesse slide, o gnosticismo significa conhecimento, uma palavra que vem do grego, gnosis, né? Conhecimento. Muito provavelmente ela surge no primeiro século, mas existe uma ala de historiadores e filósofos e pesquisadores que acreditam piamente que ela surgiu aí no século III a.C., aí no período helenista, né? E é comum a gente se referir a alguém, muitas vezes as pessoas chamam, quando chamam alguém de ignorante, está dizendo que a pessoa não tem conhecimento. Então a palavra ignorante ela é uma raiz de gnose, né? O i está como um prefixo aí de não conhecimento, certo? Então é comum alguém dizer que fulano de tal é ignorante, por exemplo. Então falta conhecimento para essa pessoa. Essa pessoa não está se apropriando da gnose, certo? Que é o conhecimento, tudo bem? Então, o gnosticismo, vamos imaginar que ele surge aí no século III ou século II a.C., no período helenista, mas ele vai até aproximadamente o século VI aí, na era da igreja, principalmente aí, onde a igreja está fundamentando aí suas doutrinas, né? Tudo bem? Então, como primeiro ponto aí, nós temos o conhecimento esotérico, secreto, especulativo de Deus, certo? Então, os gnósticos, eles criam, vou fazer aqui uma argumentação aqui no primeiro ponto e no quarto, que é sobre as 30 emanações, né? A maioria dos gnósticos, porque tinha várias correntes do gnosticismo, eles criam que existia um Deus supremo e um Deus demiurgo, né? Que era um Deus menor, certo? E ele misturava esse conhecimento esotérico e especulativo de Deus, né? Afirmando, por exemplo, que os textos do Antigo Testamento eram produto de um criador inferior desse mundo, né? Que era um demiurgo, certo? E que era o Deus dos judeus, veja só, mas não o verdadeiro e supremo Deus, né? O Deus Jeová, o Deus Elohim, que criou todo o universo, né? Então, o conhecimento da filosofia gnóstica, ela ainda está nos nossos dias, né? Depois eu vou falar aqui em alguns pontos, como sacrificar a carne, por exemplo, em nossos dias é uma origem do gnosticismo, certo? Porque para os gnósticos eles criam que o espírito era bom e a matéria era má. Tudo bem? Isso aí está na parte dualista, né? Eles também eram sincretistas, criam em uma gama de variações aí de doutrinas, né? Entre elas as cristãs, né? Então eles tinham uma combinação de certas doutrinas cristãs com várias filosofias pagãs para suavizar, vamos dizer assim, a distinção entre elas. Então isso atraiu muitos crentes, né? As pessoas querendo viver uma vida que dava vazão à carne, como eles queriam que a matéria era má, então eles se prostituíam, eles bebiam, eles faziam todo tipo de orgia, porque isso não afetava o espírito, certo? Então isso foi bastante prejudicial na igreja, tendo em vista, queridos, que o primeiro escrito, o primeiro livro que entra no cânon foi a carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, né? Na sua segunda viagem missionária. Muito provavelmente no ano 50, Paulo escreve a Epístola aos Tessalonicenses. E o último livro é o livro de Apocalipse, muito provavelmente na virada do primeiro para o segundo século. Alguns acreditam que até o ano 110 o livro de Apocalipse possa ter sido escrito. Então a igreja ficou aí em média uns 60 anos com as epístolas aí
e os evangelhos sinóticos circulando no meio das igrejas, tudo bem? E isso foi bastante importante para os cristãos daquela época. Porém, o gnosticismo não parou, né? Não era todo mundo que tinha acesso aos documentos, às Bíblias, né? Apenas os bispos de cada igreja. E o ensino foi muito contundente em cima dos gnósticos, né? O próprio João, ele afirma que Jesus já desde o princípio, aquilo que nossos olhos vimos. As cartas de João, ele bate muito forte no gnosticismo, porque os gnósticos criam que, como a matéria era má, Jesus não poderia ter sido um homem humano, já que, para ele ser filho de Deus, ele não poderia ter herdado a carne, né? Não poderia ter se encarnado. Jesus era uma espécie de fantasma. Vejam só, para os gnósticos, tudo bem? E então ele tem umas distorções sobre a pessoa de Jesus, né? Uns criam, né? Algumas correntes do gnosticismo acreditavam que Jesus foi um ser humano e o Cristo ficou com ele até a cruz, né? O Espírito. Depois da cruz, Jesus se tornou uma pessoa normal. Então era uma mistura, um sincretismo religioso e filosófico muito grande dentro da igreja, onde alertou aí os principais líderes, né? Aqueles que viram Jesus como os apóstolos, a rebaterem aí o gnosticismo. É tanto que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses, ele diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da verdade. Por que foi que o apóstolo Paulo disse isso? Que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da verdade? Porque Jesus Cristo veio, certo? Se encarnou e o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Então Paulo quer dizer que Jesus era divino também. Aí rebatendo os gnósticos, porque uma ala dos gnósticos, dos gnosticismo, acreditavam que, como o espírito era bom, então tinha um grupo que sacrificava a carne, né? Maltratava a carne, se autoflagelavam, não comiam. Eles sacrificavam a carne, tendo em vista que a carne era má. Alguns maridos praticamente não faziam sexo com suas esposas, acreditando nisso, né? Enquanto outra ala, essa era maior, acreditava que a carne não interferia no espírito. Então, esse grupo sim, botava mesmo para descer. Eles participavam de orgias, de prostituição, de lascívia, de tudo, porque eles criam que, como a matéria era má, a matéria não interferia no conhecimento que eles tinham, né? Na espiritualidade que eles tinham. Então, por isso que Paulo e João, principalmente, escrevem de forma muito interessante e com bastante argumentação, dizendo que tanto o espírito quanto a carne é importante, quanto o corpo físico é importante, porque é no corpo físico que o Espírito Santo habita em nós. Tudo bem? Então, queridos, estou fazendo esse vídeo aqui como uma introdução sobre o gnosticismo, essa corrente filosófica e religiosa que atacou aí a igreja no primeiro século. Embora, uma curiosidade aqui importante, é que uma das únicas correntes filosóficas que aceitam Jesus eram os gnósticos. Muitos ali eram evangélicos, eram crentes, né? Cristãos, discípulos do caminho, discípulos de Jesus. Só que eles tinham essa forma de pensar. Eles estavam como se fosse distorcendo aquilo que Jesus ensinou e os apóstolos, né? Os guardiões aí da palavra de Deus no primeiro século, que viram Cristo, né? Como já tinha se passado aí alguns anos da morte de Jesus, no ano 50, onde começam a surgir as primeiras cartas, então Cristo Jesus estava assim como uma espécie de mito, vamos dizer assim, né? Porém, os apóstolos que viram Jesus estavam vivos ainda para defender. Então, amados, eu vou ficar aqui por aqui com esse vídeo. Depois eu vou colocar os pontos mais importantes do gnosticismo, certo? Eu tenho um estudo sistemático com 9 pontos do gnosticismo, em que eles criam, em que eles defendiam, certo? Então, se inscreva no canal e deixe seu like. Obrigado.